Então, vamos dar uma olhadinha aí na página, então, 62 da apostila. Nós vamos falar sobre cone. Vocês estão vendo aí exemplos, né? Casquinha de sorvete. É um objeto, né? Formato de cone. Ok? Cone pode ter o reto, mas pode ter o oblíquo, né? Que é esse tortinho aqui inclinadinho. E aí a gente vai falar dos elementos do cone, então. Ok? Então, chegando aqui mais pertinho. Vocês estão com a apostila aí, mas chegando mais perto. A altura do cone, então, é do ponto mais alto até aqui o centro da tua base. Tua base é um círculo. Aqui você tem o vértice. E aqui essa distância é a geratriz. A geratriz, pessoal, não é a mesma coisa que a altura, tá? Olha aqui que a geratriz é a distância do vértice até a circunferência. Distância do vértice até a circunferência. Ela não forma 90 graus aqui com a base. A altura é essa aqui. A altura, sim, forma aqui 90 graus com a base. Ok? Então, esses são os elementos do cone. Assim como a gente tinha lá em cilindro, né? O cilindro de revolução, aqui também a gente tem o cone de revolução. O que tem aqui? Um triângulo retângulo. Se a gente girar esse triângulo retângulo nesse eixo aqui, ó, tá vendo? Eu tô girando ele aqui, ó. Tô girando aqui, ó. Esse eixo aqui tá fixo. Se eu girar ele, eu tenho ele formando um cone de revolução. Ok? Deixa eu tentar fazer esse movimento aqui, ó. Vou só tentar. Não sei se eu vou conseguir. Só um segundo que eu tô dobrando aqui uma folhinha. Tá vendo aqui a folhinha? Um triângulo. Se eu girar esse triângulo aqui, ó, esse triângulo retângulo, se eu girar ele, né, aqui assim, eu vou formar, tá vendo? Se a gente olhar de pé, talvez fique mais fácil. Se eu girar ele aqui assim, ó, tá difícil, né, de mostrar, mas acho que deu para todo mundo entender. Se eu girar ele assim, tá vendo? Eu tô formando um cone, ok? Então, girando ele assim, ó, eu tô formando aqui um cone deitadinho. Ok? É esse o movimento que a apostila tá comentando com a gente. Se girar ele desse jeito aqui, ó. Aí eu... Não, não necessariamente. Não necessariamente, né? Esse triângulo seria só esse aqui, ó. Só esse aqui, ó. Ok? É porque é o seguinte, se a gente olhar na página 63,
Ai, essa tosse tá me matando. Se a gente olhar então na página 63, aí vai falar da área do cone, ok? E aí a gente tem 2 cones planificados. Um cone mais fino e mais alto, e um cone mais abertinho, tá vendo que a base é maior e ele é mais baixinho. Então, aqui a planificação da base. Então, aqui a base. Tá vendo aqui embaixo? E aqui é a lateral desse cone. Se eu subir esse vértice, né, encostar isso aqui, eu vou ter a lateral dele. Gente, só um minuto. Vou ter que tomar um remédio. Só um segundo. Então, pessoal, essa parte aqui, ó, é só essa lateral aqui, ó. É só a lateral. Tá vendo? É só essa parte lateral aqui, ó. Só que ela foi aberta. Se você pegar um chapeuzinho de palhaço, aquele chapeuzinho na verdade, de festa de aniversário, a gente não compra ele montado, né? Você compra ele desmontado. Ele tem mais ou menos esse formato aqui, desmontado. E aí o que a gente faz? A gente monta ele, a gente gruda essa ponta nessa. Aí ele fica com o formato aqui do chapeuzinho, ok? Então eu tenho aqui a área total, é a área da base, mais a área de um setor. Por que mais a área de um setor? Porque isso aqui, ó, se você imaginasse aqui uma circunferência completa, né? Isso aqui seria a área de uma parte da circunferência. Eu vou mostrar isso melhor aqui na apostila, aqui na folha, tá? Então, a gente vai falar aqui de cone. Vou falar aqui só da planificação, tá? Então, a área da base, todo mundo já sabe, né? Que a base dele, que a área da base, é a área do círculo, 2πr. Tudo bem. Agora, a área lateral. A área lateral tem esse formato aqui. A área lateral tem esse formato aqui, né? É o que eu comentei, se a gente comprar aquele chapeuzinho de aniversário, de festa de aniversário, ele tem esse formato. Eu tenho que montar ele, né? E analisando ele assim, nesse formato, ele seria
um pedaço de uma circunferência. Não essa da base. Nada a ver com essa da base. É uma circunferência imaginária, que na verdade não existe, né? Então ele é chamado de setor. Ok? Se o meu cone tivesse montado, eu teria aqui a minha base, não é isso? E eu sei que essa distância aqui, do vértice até a circunferência, se chama geratriz. Então, aqui, ó, é a distância do vértice até a minha circunferência, é a geratriz. Um segundo, gente. Essa área desse setor, né, que é um pedaço da circunferência, a apostila, eu estou olhando aqui, ela não traz uma formulazinha. Ela pede para a gente calcular fazendo regrinha de 3. Dá muito certo também a área do setor fazendo assim pela regra de 3. Mas ela fica mais fácil se a gente usar uma formulazinha para a área lateral. Π vezes o raio, que eu vou colocar R maiúsculo aqui, né? Vezes a geratriz. Então, anota essa formulazinha que a apostila não traz ela. Ok? Bom, dando continuidade, então, aí na página 63 da apostila, a gente vai fazer uns exemplos, ok? Esse exemplo aqui, ó. Na página 63, esse exemplo aqui, ó. Observe a seguir a planificação de um cone cuja geratriz mede 12 e o raio da base mede 5. Então, ele deu planificado, né? Eu vou desenhar ele aqui sem a planificação, para ficar bem claro. Então, sem a planificação. O que ele falou mesmo? A geratriz mede 12. Então, geratriz é aqui. É essa distância daqui até aqui. Essa geratriz mede 12. E o raio da base é 5. IRG. Vou colocar ela aqui de novo. Vou colocar de novo. A gente vai fazer ela aqui agora. Aí, eu montei, né, o cone. Planificado ele seria isso aqui. Aqui é a minha base de raio 5, né? E aqui, vou colocar aí do jeito que tá a apostila, a parte lateral do cone. Seria mais ou menos isso aqui. Mais ou menos. Não é isso? A geratriz, que é a distância do vértice até a circunferência, é isso aqui, ó. 12. Ok? Indique na figura ao lado as medidas do raio do setor circular, do raio da circunferência da base e do comprimento do setor circular.
isso aqui que a gente fez, né? As medidas do raio do setor circular. Então, aqui, ó, né, considerando que isso aqui, se fosse um setor, né, não está muito bem desenhado, o raio desse setor seria aqui 12, se isso aqui fosse uma circunferência, tá? Então, esse aqui seria o raio do setor, que na verdade é a geratriz do pane, tá? Então, aqui, ele pede para indicar o raio da circunferência da base, você vai mostrar aí, e o comprimento do setor, que é aqui, ó. Letra B. Qual é a medida do ângulo do setor circular? Esse aqui, ó. Seria, né, o meu ângulo alfa, tá? Esse é o ângulo alfa. Seria só a lateral planificada, tá? Só a lateral planificada. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer regra de 3 para achar esse ângulo. Aqui em cima, ele não fala do comprimento desse setor, nós vamos ter que achar, né? Porque para achar esse ângulo, eu tenho que fazer relação seguinte, para achar esse ângulo. Ou eu relaciono, né, a volta total com o comprimento total, e esse ângulo está para esse comprimento aqui. O problema é que ele não deu a medida desse comprimento aqui, né? Eu acho que só a minha apostila que tem esse dado, a de vocês não deve ter. E ele também não achou. A apostila falhou aqui, ó. O comprimento aqui, ó, desse arco é 10 π, tá? O comprimento aqui, ó. Na apostila de vocês não tem, né? Ou tem? Então, o que eu vou fazer para achar esse ângulo? Eu vou achar o comprimento total do que seria essa circunferência total. Comprimento total é 2 vezes π vezes o raio. 2 vezes π. Essa geratriz seria o raio dessa circunferência. Comprimento total é 24π. Agora eu vou fazer a regrinha de 3. ...360 graus, que é uma volta completa nessa circunferência, equivale a 24 π de comprimento total, ok? Então, um ângulo de 360 graus equivale ao comprimento total do que seria essa circunferência. E aí, agora eu pergunto qual é o ângulo que equivale a esse comprimento aqui, 10π. Então, você vai multiplicar aqui em x, 24π vezes alfa, igual a 10 vezes 360. Alfa é igual a 3.600 dividido por 24.
Se a gente fizer a conta aí, 3.600 dividido por 24 vai dar uma vez, vão sobrar 12. Baixou o zero. Vai dar 5, 5 vezes 4, 20, 120. Vai dar 150 graus. Alguma pergunta até aqui, gente? Ficou bem claro essa questão de não confundir a lateral com a base? Porque a tua lateral, porque a lateral planificada, ela é um setor circular de uma circunferência imaginária. Essa circunferência imaginária não tem nada a ver com a base. Né? A base, eu nem mexi na base ainda. A base está aqui quietinha. Tá vendo? Essa lateral aqui, que é um setor circular, que é o chapeuzinho lá de festa de aniversário planificado, é um setor circular, ou seja, é um pedaço de pizza, né? De uma circunferência imaginária, que eu estou trabalhando com ela aqui, ó. Qual seria o comprimento total dessa circunferência se 12 fosse o raio? Seria 24. Então, eu estou comparando com um ângulo de 360 graus, eu tenho 24 π de comprimento. 10 π de comprimento, eu tenho qual ângulo? Olha, não é necessariamente. Tem a ver com porcentagem. Não tem? É porque aqui a gente não está trabalhando com porcentagem. Eu acho. Tangente? Mas por que você. Tá. Qualquer coisa você fala aí na hora que surgir a tua questão aí. Então a gente fez aqui a letra B, né? Agora seria a letra C. Qual a área da superfície total do cone? Então, a área da superfície total. Então, é a área da base mais a área lateral. A área da base agora sim, πr ao quadrado. Tá aqui, essa é a minha base, ok? A área do círculo, πr ao quadrado. E a área lateral, π vezes r vezes g. É isso que eu falei para não confundir. Olha aqui o raio da base. De uma circunferência imaginária. Não a circunferência da base. É isso que eu falei, não pode confundir. Não da base. Olha aqui a geratriz. Agora, aqui, o R é o raio da base e o G é a geratriz. Isso. Tá vendo? Aqui eu vou usar o 12, que é a geratriz. É que nesse caso,
Quando eu fui achar o comprimento total da circunferência aqui, que não existe, ela não é a base, né? Eu considerei a minha geratriz como sendo o raio, mas numa circunferência imaginária. Agora, aqui, eu estou trabalhando realmente com a base, que tem o raio 5, e a geratriz, que é 12. Então, a área total, π, o raio é 5, π, o raio é 5, a geratriz é 12. Então, a área total, 25π, mais 5 vezes 12, 60π, somou 85π. Eu não sei se está em centímetros. Está em centímetros. Isso. Eu não sei se essa luz aqui, se ela está ajudando, se ela está piorando. Vocês querem comentar alguma coisa? Aqui? Isso? Essa aqui em cima? Então, aqui eu trabalhei com o comprimento, né? Trabalhei com o comprimento. Aí a área do setor, eu tenho medo porque aqui já faz confusão, né? Aí, se a gente for trabalhar com regra de 3 para achar a área do setor, vai continuar na confusão, porque eu vou ter que imaginar que isso aqui é um raio. Então, por isso que eu gosto de usar a formulazinha para não ter confusão, sabe? Mas seria assim: a área da circunferência imaginária, né? Seria, sim, seria a minha geratriz aqui 12. Então, a área dessa circunferência seria π vezes a geratriz ao quadrado. Então, a área seria 144π. A área dessa circunferência imaginária, que não é a base, né? Então, essa área total está para 360 graus, assim como a área do setor está para o ângulo alfa. Então, seria essa a regrinha de 3. Né? A área total, 144π. Está para 360 graus. A área do setor está para o ângulo alfa, que é o ângulo aqui que a gente descobriu aqui em cima, que é 150 lá. Tá vendo? E aí você multiplica aqui em x, a área do setor, igual a 150 vezes 144, dividido por 360. Vou simplificar aqui. É,
a área do setor. Então, vai ficar aqui simplificado por 12, vai dar 12, simplificado por 12 vai dar 3. 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes 12, 60π. De uma forma muito mais fácil, olha aqui o que a gente fez. A gente achou só utilizando o PRG, que eu acho que aqui fica fazendo muita confusão. Deixa a regrinha de 3 só para a gente achar o ângulo. Para achar a área fica muito confuso. Tem que ter um discernimento grande para não fazer confusão, né? Ah, é. E mais rápida também, né? Mais fácil, mais rápido. Tudo bem até aqui? Bom, então aí agora tem umas atividades na página 64 que a gente pode começar a fazer. A primeira aí todo mundo achou? Determine a medida aproximada do ângulo central alfa de um setor circular que define um cone de 60 centímetros de altura e cujo raio da base mede 30. Use 2,24 como aproximação para a raiz de 5. Então, nós vamos colocar as duas coisas, tá? Então, tem um cone que ele dá a altura desse cone, que é 60 centímetros, né? Tá aqui a altura, ó. 60, altura H, formando aqui 90 graus com a base. Vamos ver se ele fala. O raio da base é 30 centímetros. Aqui, ó, o raio da base é 30. E ele quer saber o ângulo central alfa de um setor que define o cone. Então, esse setor que define o cone, eu vou planificar ele aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho aqui um setor que define esse cone, né? Isso aqui, ó, é o cone planificado, só isso. Ok? Ele quer saber esse ângulo alfa que define esse cone com essas características. Bom, para saber esse ângulo central, para descobrir esse ângulo central, o que eu tenho que fazer? O que eu fiz aqui em cima. Para descobrir o ângulo central, eu tenho que fazer uma regrinha de 3, tá vendo? Eu fiz a relação do ângulo central com o comprimento da circunferência. Então, aqui é o ângulo e aqui é o comprimento. Então, vou ter que achar essas coisas todas. Então, para achar o setor, eu vou ter que fazer o ângulo está para o comprimento. Então, 360 graus seria o comprimento total. Aqui ele não deu o comprimento do setor também, né? Ele não deu também. Nós vamos tentar achar aí o comprimento do setor. Bom, não sei nem se vai ser essa regrinha de 3 aqui que eu vou usar, tá? Que agora que eu tô olhando aqui não foi dado o comprimento do setor.
Não sei se com essa regrinha eu vou conseguir fazer. Mas nós vamos tentar. Bom, daqui, o que eu consigo achar? Eu consigo achar a geratriz. Vocês concordam comigo? Que se o raio da base aqui é 30, a altura aqui é 60, então eu tenho aqui um triângulo retângulo que eu posso achar a minha geratriz. Aqui é 60, aqui é 30. Eu vou achar a geratriz fazendo teorema de Pitágoras. Então, geratriz ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. 30 vezes 30 dá 900. 60 vezes 60, 3.600. Geratriz ao quadrado, na hora que eu somo tudo isso, dá 45 mil. Aliás, 4.500. Eu vou achar as raízes.